Boa tarde, meus amigos, meus alunos. Nós vamos explicar hoje sobre a Idade Média e o feudalismo. Gostaria que vocês prestassem atenção, né? Qualquer dúvida pode deixar anotado aí, que a gente vai tirando de vocês na aula ao vivo depois. A Idade Média é um período da história que vai do ano 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano é deposto do trono. Ou seja, seria o fim do Império Romano, quando o Império Romano vai se esfacelar, o do Ocidente, é claro. Até 1453, quando ocorre a queda do Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, Constantinopla, hoje em dia Istambul, na Turquia. E caracterizou-se pelo modo de produção feudal. Esse feudalismo que nós vamos ver agora, né, com aquele texto que vocês têm aí já. O que é feudalismo, então? Feudalismo é um modo de produção que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média e que se caracteriza pelas relações servis de produção. Não é relação mais escrava como na Grécia, Roma antiga. Aqui as relações são servis. Os servos, eles são fixos na terra e servem ao senhor feudal, mas não são propriedade do senhor feudal. Então isso nós vamos ver daqui a pouco. Os bárbaros, que eram povos, né, que não viviam nas fronteiras do Império Romano, porque essa origem do termo bárbaro surgiu com os gregos. Os gregos chamavam de bárbaro todo aquele que não tivesse a cultura grega. Depois, quando os romanos dominaram todas as regiões conhecidas daquela época na Europa, África e Ásia, eles passaram a chamar de bárbaro todo aquele que não vivia na fronteira do Império Romano. Então, esses povos, os godos, os visigodos, os ostragodos, os germânicos, né, vão fazer a invasão do Império Romano. E por isso que o Império Romano se desagregou no século V. Então, vamos ver agora as bases do sistema feudal. Em que se baseia o sistema feudal? Então, o feudalismo ele vem da fusão, que é a união, né, de duas culturas, a germânica, né, que hoje em dia a gente chama de alemã, povos bárbaros, e a romana. A cultura romana e a germânica se fundiram e fizeram as bases do sistema feudal. O elemento principal da cultura germânica era o sistema de comitatus, ou seja, suzerania e vassalagem. Os primeiros reinos germânicos, eles faziam o seguinte, principalmente com Carlos Magno, né? Ele do Reino Franco, ele quando conquistava terras, ele dividia com seus amigos nobres, os duques, aí a palavra ducado, os condes, aí a palavra condado, os barões, a palavra baronato, e assim cada um deles tinha um pedaço de terra. E esse pessoal era incumbido de dever obediência ao rei e pagar impostos e proteger o reino. Por isso fala, suzerania é quem deu a terra, quem cedeu a terra. Vassalo é quem recebeu a terra, que é o senhor feudal. Então, suzerano seria, no caso, primeiro o rei, e depois seria o senhor feudal, o nobre. O elemento principal da cultura romana era o colonato, o sistema de colonato, servilismo. Esse servilismo aí, desde que a Roma foi fundada, tinha os clientes que ficavam em volta dos patrícios, né? E era como se fosse um agregado de fazenda hoje em dia. Então, o colonato romano mais o comitato germânico deu na origem da troca, né, de terra por produção e proteção. Então, a troca de terra por proteção e produção era a base do feudalismo. Então, as cidades praticamente deixaram de existir e tudo virou grandes propriedades rurais, com castelo, com igreja, com a terra do servo, com a terra do senhor feudal, com as cabanas dos servos, né, com pontes, né, estradas, tudo isso era um feudo. Quais são os componentes econômicos e sociais do feudo? O feudo era uma unidade de produção.
Ele vivia produzindo, ou seja pecuária, ou seja agricultura. Tinha os artesãos que faziam roupas, né, os ferreiros, sapateiros. Era agrária e rural. Então, no feudalismo, a ausência praticamente de cidades. O povo vivia tudo no campo, se protegendo no início das invasões bárbaras. Autossuficiente, ou seja, tudo que eles produziam era para o próprio sustento do feudo. Por isso, pouco usava moeda. O comércio era reduzido, localizado. Então, o comércio era assim, trocas, né? Praticamente trocas. E um baixo nível técnico. Eles não tinham ainda a tecnologia que nós temos hoje para cultivar. O que é o feudo? O feudo, ele é uma unidade produtora rural. Então aqui você observa aqui o castelo do senhor feudal, aqui você vê o servo trabalhando, aqui você vê o servo trabalhando na roça. Então isso aqui é o gado, né, as ovelhas. Então o feudo era uma grande propriedade rural, que naquela época era na Europa Ocidental, né, lembrar sempre disso que é na Europa Ocidental, era a forma de produção que existia para todo mundo. Então aqui é ampliado mais um feudo maior, né? Assim, aqui você vê o castelo, os pastos, né? As terras, o feudo comunal, que eu vou explicar daqui a pouco. Então o feudo era uma grande propriedade rural e que atendia os princípios de economia agrária, né? Autossuficiente. Na pirâmide social, a estrutura social, você tinha o rei no topo, que era o suzerano maior, o clero, que era a igreja católica, que cresceu muito nesse período, ela vai ser o poder mais alto que vai ter, influência, né? No auge do feudalismo, a Europa passa a ter quase 75% das terras, ou seja, 3/4. A nobreza são os senhores feudais que protegem o reino, são guerreiros, cavaleiros, né? Guerreiros, e que receberam as terras como vassalos do rei. Aí embaixo o povo que sustentava tudo. Você tinha os camponeses, os artesãos, né, os trabalhadores livres, os servos em geral. Então esse era o povo, esse povo que produzia para sustentar esses três aqui, ó, o rei, o clero e a nobreza. Então, o trabalho vinha sempre do povo, não, né, dos outros. Enquanto o clero rezava, o nobre lutava e o povo trabalhava. Era assim no feudalismo. Ora, as divisões do feudo. Vamos observar aqui. Ó. Você tem aqui os bosques, né? Então, o castelo. Então, nós vamos mostrar aqui para você. Aqui em cima, por exemplo, seria um manso senhoral. Manso são as terras do senhor feudal. Aqui só pode cultivar e a produção é do senhor feudal. Aqui você vai ver o manso servil. Essas terras aqui, ó, serve para o servo produzir a produção dele, que ele tem que dar um pouco, grande parte para o senhor feudal como imposto. E aqui embaixo é um manso comunal, ou seja, todos os dois podem produzir aqui. É claro que o senhor feudal ia levar vantagem pelo uso da força, pelo poder de exército que ele tinha, né? Aqui, ó, uma ampliação do manso servil. Você vê as choupanas dele, uma roda d'água aqui, esse pescando, aqui as ovelhas, né? Eles eram bem pobres mesmo, mas tinham um lugar de morar. O que diferencia muito eles dos escravos, que os escravos eram propriedade do senhor e não tinha nada. Eles viviam do que o senhor desse para ele comer, para vestir, etc. Então esse aqui é o manso servil. Vamos ver na política. Na política existia uma descentralização política, ou seja, fragmentação do poder em função do parcelamento da terra. Como o rei parcelou as terras, então cada senhor feudal mandava dentro do seu feudo. Ele era a lei e a ordem dentro do feudo. Então os senhores, aqui ó, os senhores feudais tinham o poder. O rei exercia pouca influência, né? O direito de governar era um privilégio de todo possuidor de feudo, implicando esse privilégio obrigações muito definidas, cuja violação podia acarretar a perda do feudo. O rei tinha pouca influência, mas se ele não cumprisse as obrigações de pagar imposto, defender o reino,
contrariasse o rei tomava o feudo dele, né? Matava. Realmente existia uma guerrinha ali e o senhor feudal era tirado do seu feudo e trocava de senhor feudal. Ok? Qualquer dúvida vocês podem deixar anotada aí, né? Que a gente vai tirando essas dúvidas de vocês numa outra oportunidade. Nós teremos oportunidades ao vivo em que a gente vai tirando as dúvidas de todos. Tá? Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.